Hoje quem está aqui do meu lado na sombra da árvore é o Léo Romano, mas depois da Ieda eu vou chamar ele de Léo Romântico. Adorei isso, escrevi no meu roteiro, Léo Romântico. Sou fã dos projetos, sou fã das obras, sou fã das peças, vejo ele nas peças. Onde eu entrei no Flamboyant e tinha uma mesa com uma florzona assim dele, eu olhei e falei assim, isso é coisa de Léo. Assim como eu falei da Priscila, da Ieda, que a gente vê o artista na obra. Isso acho que é uma forma de se eternizar. Mas o que trouxe ele aqui foi mais que isso. Foi como ele rasga o coração para escrever, que eu acho bonito demais. Aquilo me tocou muito. Foi algumas coisas que você escreveu do seu pai, da sua mãe, esse é o principal motivo de você estar aqui sentado do meu lado. Ué, que bom. Adorei aquilo. Aquilo eu sinto verdade, sabe? Mas é verdade, é verdadeiro. Então eu queria primeiro te agradecer por você estar aqui do meu lado. Tenho certeza, agradecer a Ieda, que foi uma ponte. Maria, eu tô emocionada, sabia? Mas que bom. Sua luz é muito forte, sua energia é muito forte. Você forte. é um artista muito forte, sua energia é muito forte. Isso me... Esse olho assim. Ai, a Maria Célia fez o primeiro contato entre a gente, pediu para você vir. Te encontrei na Casa Cor e falei, te vi da árvore e eu vejo isso aqui. Assim, é só uma questão de tempo para chegar, mas eu vejo, e chegou. E Eda, acho que falou para você, esse ambiente é de confiança, vai lá. Esse é um ambiente de confiança. E aí eu não vou te perguntar quem que você é, porque senão vai acabar com a minha fala, porque você é tanta coisa, então não vou perguntar não. Eu vou assim, como é que você se apresentaria? De onde que vem esse Léo? Léo vem de uma origem super simples. Acho que é uma das coisas que eu acho que trago comigo ainda, essa vontade de manter uma simplicidade, de uma família também de uma origem comum. Meu pai era bancário, minha mãe é ainda, né, dona de casa, um filho no meio de mais 4 irmãos. É uma família tradicional, sem nenhuma cultura, nenhuma relação com as artes, nem com arquitetura, mas fruto de uma liberdade de expressão. Então, eu herdei isso, né? Eu falo que eu talvez nesse processo de educação, né, dos pais, a gente foi muito preparado para fazer o que quisesse da vida. E talvez essa liberdade e a maneira como eu sempre achei que a minha avó, minha mãe olhavam para casa e cuidavam da casa, eu acho que me direcionou mais naturalmente para eu me enveredar pelo caminho da criação. Eu ia te perguntar isso, que quando você viu que você tinha essa diferença, que você tinha essa... Assim, todos nós somos diferentes, mas tem uns meninos que são mais, né? Tem um olhar diferente, já tem aquele artista ali na infância. Você tinha isso? Quando que você percebeu isso? Eu tinha porque eu gostava muito das matérias que eram ligadas à criatividade, né? Então, assim, os trabalhos que eu fazia desde o primário, né? Quando tinha trabalho, a Ieda é uma pessoa que eu conheço também desde criança, né? Então, fazia parte da nossa diversão, né? Assim, fazer desenho, recortar cartolina, dobrar, era uma coisa que eu me divertia, né? E eu falo assim, isso que eu trago também até os dias de hoje, porque eu falo que eu sou muito do desenho, né? Então, por exemplo, o desenho para mim é prazeroso. Né? Eu estou indo para a fazenda, mas o meu caderno de desenho está no carro, junto comigo. Eu vou chegar lá, a gente vai começar a fazer comida, etc. O Marcelo comandando as panelas e eu vou pro desenho e a gente... Eu sou muito ligado com o desenho até hoje e eu me relaciono de uma maneira muito natural e muito prazerosa com ele. Então eu acho que isso facilita, né? Porque eu acho que a gente vai fazendo... Eu falo que o processo criativo ele é meio contínuo, né? E assim, o momento que você senta para, sei lá, fazer uma mesa, etc., é uma resposta que você dá de uma coisa que você vai acumulando
no seu dia a dia, né? Então eu acho que tem isso, eu trago isso, né? Desde sempre comigo, né? Essa vontade, essa busca, essa necessidade de usar a arte, usar a arquitetura para falar um pouco do que eu acredito, do que eu sou, né? Eu acho que eu falo sempre isso também, que eu acho que é muito importante. Para além da arquitetura existe uma pessoa, né? Que, assim, eu acho que essa pessoa se mistura muito com o que ela faz. Porque eu acho que se mistura porque faz de um jeito muito, com muita vontade de fazer. Né? Eu gosto, eu falo que assim, a melhor coisa é você ser completamente apaixonado por aquilo que você faz, né? Você poder ser bem sucedido com isso, ser bem remunerado com isso e ainda ser feliz com isso, né? Então acho que é uma coisa que Não precisa esperar terminar o expediente para ser feliz. Eu acho que o expediente não termina nunca. Exato, quando você gosta, né? Eu acho que ele não tem nem hora para começar, nem hora para terminar, porque eu falo que é uma vida. coisa... Ele mistura com a vida. Mistura com a vida. É muito... A gente está muito ligado, né? E nessa busca, nessa vontade de ir para o caminho criativo, eu fui misturando muitas áreas de atuação que no começo da minha carreira foram muito importantes, né? Então, a minha primeira formação é artes plásticas, pintura, depois eu fiz design. Mas você nasceu em Goiânia. Eu nasci em Morrinhos. Meus pais são de Morrinhos. Não, meus pais são de Morrinhos. Eu nasci em Morrinhos. Mas eu fui para Morrinhos só para nascer. Precisa de ter uma estátua sua lá. Morrinhos. Eu acho, porque meu pai dá super valor em Morrinhos, eles são de lá, vamos fazer uma estátua, vou falar isso pro pai. Ontem eu falei assim, pai, você não... Gente, contei a história do Zidane, você não estava aqui pra isso. Eu vou te contar a história do Zidane. A estátua do Zidane, depois faz a estátua do Léo. Ontem eu almocei com os meus pais, eu falei assim, pai, amanhã eu vou entrevistar. E fui contando as histórias, inclusive, aí eu falei assim, o Léo, minha mãe... Leninha era amigo de infância do ginásio do pai dele, Leninha. Meus pais daquela época, então eles são super morrinhenses. Então eu vou propor essa estátua lá. Não, eu falo que assim, é legal também que essa história, né? Morrinhos foi super importante na minha infância inteira, porque você ficou lá minha família, não, eu só fui lá para nascer. Uhum. Né? Meus pais já moravam em Goiânia, mas o médico da minha mãe era de Morrinhos. Uhum. Então ainda tinha essa coisa, né? De vamos lá, que o meu médico é de lá. Então eu fui, nasci, voltei para Goiânia. Uhum. Mas nasci em Morrinhos. Né? E aí, durante a minha infância inteira, eu ia para Morrinhos, passava as férias em Morrinhos, era o caminho da fazenda dos meus pais, dos meus avós. Então a gente tinha uma relação muito forte com a cidade. Uhum. Depois, quando você entra na fase adulta, que você quer uma outra coisa, eu nem ia mais em Morrinhos. Uhum. Então eu tive um distanciamento grande da cidade. Sim. E agora eu me aproximei de novo da cidade, né? Por conta da fazenda, né? Uhum. Né? Uma coisa que eu nunca imaginaria na vida, que um dia eu fosse ter que ir para fazenda, que uma fazenda ia ser minha, sabe? Umas coisas assim, muito improváveis. Mas vira rotina, você começa a ter prazer de novo, você vai redescobrindo algumas coisas da cidade, você vai lembrando da sorveteria que você ia quando você era criança. Da sorveteria. Creme holandês. Creme holandês. Tá vendo? Creme holandês. Temos a gente passa, o Marcelo já foi também comigo algumas vezes. Então a gente tem a mesma, né? Assim, a mesma sorveteria. E aí tem coisas que te deixam felizes, que você vê que a cidade andou para frente, mas a maioria você vê que a cidade andou para trás, né? A rua, que era a rua do lado da casa da minha avó, que era Barão do Rio Branco, hoje é uma rua totalmente abandonada, né? O comércio fechou inteiro, então dá uma tristeza quando você passa lá e vê você vê aquela sensação de abandono. Mas acho que é assim, né? Vida. Bom, aí você ficou em Goiânia, formação aqui. Eu vim para Goiânia, eu fui para Goiânia, né? E aí eu comecei, estudei... Minha primeira universidade foi artes plásticas, né? Eu comecei a fazer artes plásticas quando eu tinha 1 ano e meio que eu estava dentro das artes plásticas. Foi um momento que eu assustei um pouco, porque eu achava o povo que fazia artes doido demais. Nossa, e eu falava assim, gente, eu não vou conseguir nunca ser artista, não vou ganhar dinheiro com isso, porque era tudo... É o processo da arte ainda, né? Tudo tão subjetivo. Eu falava assim, não tem que fazer uma coisa mais pé no chão. E aí eu comecei a fazer arquitetura. E aí terminei arquitetura e artes mais ou menos juntos.
Depois fiz design gráfico, depois fiz design de interiores, depois fiz mestrado. Então eu fiquei num período como aluno na Universidade Federal de quase, sei lá, uns 15, 20 anos quase. Né? Assim, todo dia. Eu era aluno e era professor ao mesmo tempo. Ah, ela Eita! vem. Gosto de participar. Tá bom, você entrou no lugar certinho. Entrou. Ai, E aí é isso, né? E no primeiro momento da minha vida, como momento profissional, eu comecei como artista plástico, né? uhum. E eu fiz, aí participei de alguns salões importantes, né? Prêmio Caixa Econômica Federal, era Bienal de Arte do Incomum, depois Prêmio Itaú, então isso era, foi legal, Aí né? você Foi, começou a pensar, tem momentos que você pensou, ai, sou bom nisso. não, aí Vai. a gente acreditava, assim, para as artes plásticas, ela tem os mecanismos de legitimar, né? Que são os salões, as Uhum. curadorias, etc. Que quando você entra, você acha que você está indo no caminho Então tá certo. bom. E no começo, aí eu me formei em arquitetura e comecei a trabalhar também como arquiteto. E aí eu fazia tudo, né? Porque eu pegava, por exemplo, um café para fazer. Eu desenhava a marca, eu fazia arquitetura, eu desenhava os quadros da parede. Vamos falar assim, eu me virava, né? Fazia tudo que dava. E isso foi durante muito tempo. E aí nessa, por exemplo, de marcas, ainda tem algumas marcas que eu desenhei do Quasar, companhia de dança, da Prime Tech, da Maxims. Aí fazia cenário de show, aí fazia cenário de show da Banda Conceição, da Nila Branco, Cláudia Vieira. Aí falava, Léo, desenha figurino para mim, desenho. E ia, desenhava roupa. E as coisas iam acontecendo, mas tudo muito sem planejamento, né? Tudo Uhum. acontecia de um jeito muito espontâneo. Aí eu comecei a dar aula na universidade, eu fiquei 16 anos como professor Sério? na Universidade Federal, fiquei 4 anos na Universidade Católica como professor. Também foi um momento de ruptura que foi difícil, né, tomar a decisão de sair Você da... gostava? Eu gostava, mas eu comecei a não ter mais tanto prazer em acordar cedo para estar naquele lugar. E ao Uhum. mesmo tempo era um momento que o meu escritório estava sendo mais procurado e eu precisava me dedicar, ter mais tempo Nossa. para o escritório. E aí esse fluxo maior de clientes, né, de projetos com mais responsabilidade, de certo modo foi me afastando um pouquinho das artes plásticas, um pouco do design gráfico, e eu fui me concentrando mais e abri uma porta nova que é o design de produto, Nossa. né, que também é uma coisa que aconteceu totalmente de um jeito muito inesperado, com um convite para expor uma peça em São Paulo, numa loja em São Paulo. Desse convite de uma peça, a gente fez uma coleção, que foi a primeira coleção, que foi a Chuva. E aí teve o lançamento em São Paulo e a coleção foi um super sucesso. E depois isso virou meio uma rotina, até um momento que hoje também eu comando uma fábrica, né, de móveis junto com meu irmão. E são maravilhosos, dá vontade de ter tudo. A gente tá feliz, É assim. lindo. E assim, você veio de uma fase, eu acompanhei a Sheila na Casa Cor, né, que até nos linkou também. E ela até brincou, falou para você na Casa Cor que uma sobrinha minha quer fazer o estágio. A sobrinha, no caso, é minha filha. Ah, é? É, mãe, fala de mim para ele. Mãe, mas não pede vídeo, porque você vai me fazer passar vergonha. Eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer especial. Ué, que E bom. ela quer fazer arquitetura. Aí a Sheila falou assim: ela vai fazer estágio. Calma, Sheila, ela nem entrou na faculdade, mas vamos lá. Então eu te acompanhei na Casa Cor e sempre seus ambientes chamavam muita atenção. Não só minha, claro, por causa de tanto, e mesmo a gente vê por tantos prêmios, né? Então é uma, não diria uma unanimidade, mas é muito forte, né? E eu sinto que você mudou, né? Esse ano lá, eu não sou uma entendedora, sou dentista, nada a Uhum. ver, mas olha, eu falo assim, tá mais limpo, tá menos. Eu Isso acho que procede? eu sempre falo que é aquilo que eu falei para você antes, né? Atrás do arquiteto tem a pessoa. E eu acho que a Casa Cor sempre representa muito o momento também que você está vivendo, né? Então acho que assim, já tem algum tempo que eu estou mais calmo como ser humano também, né? E eu acho que isso reflete muito no trabalho também que a gente desenvolve. Esse ano em específico, e eu tenho sempre uma vontade de que a Casa Cor ela fale de outras coisas
que sejam mais do que fazer ambientes bonitos, né? Eu nunca tive esse propósito em Casa Cor, de fazer um ambiente para a pessoa entrar lá e falar assim, nossa, que lindo. Não, não é essa a minha ideia. A minha ideia é tentar tocar, sensibilizar as pessoas de alguma forma e que elas possam ter naquele espaço algum tipo de experiência, né? Algum tipo de experiência que eu acho que sejam experiências positivas, né? Ligadas às sensações. Então, por exemplo, o espaço desse ano, a gente tem uma frase que eu acho que é muito marcante, que é Eu, Caçador de Mim, que eu acho que fala desse Léo, dessa busca, né, dessa coisa de não interromper nunca o processo, né, e não saber aonde vai chegar, né, que é uma coisa bacana do mistério da criação, é você nunca saber do dia do amanhã, porque a cabeça é uma coisa totalmente aberta e por ela tem coisas que às vezes a gente não tem controle do que a gente vai ser capaz de produzir. Mas além disso, eu acho que era um ambiente que fala do momento de retomada, eu acho que fala do momento pós-pandemia, eu falo que é um ambiente que para mim manifesta uma alegria triste, né? Porque eu falo a gente estava todo mundo, né? Todos nós preparados para o abraço, para o encontro, para estar com muita gente, aí depois vem além de não termos saído totalmente da pandemia, mas vem uma guerra, né? E isso mexe comigo nessas notícias. Eu acho que envolve muito sofrimento, que tem esses movimentos trágicos da humanidade. Eu acho que mexe muito comigo no meu dia a dia. E acho que a Casa Cor ela também é um espaço que você pode falar um pouco disso, né? Eu já falei disso, eu já falo disso como poesia, mas já falei disso de um modo mais político, né? Já falei de um modo muito político em São Paulo, já falei de um modo muito político em Brasília. E acho que é um momento, eu acho que lá é um espaço de provocação, né? É um espaço de provocação, é um espaço de reflexão muito mais do que eu falo que todo mundo faz casa cor para ganhar cliente, eu faço casa cor para perder cliente. Né? Porque o povo entra lá e fala assim, nossa, esse arquiteto eu não quero nunca na minha vida. Então o povo sai correndo, né? Mas depois de 25 anos, 51 edições, hoje eu sou o arquiteto que mais participou de edições no Brasil todo. Eu sou o único que fez todas as edições Goiás. Eu sou o único do Centro-Oeste que foi convidado para fazer Rio, para fazer São Paulo, para fazer Miami. E eu acho que assim, é um retorno, porque o ano passado eu fiz o metro quadrado mais desejado de mostras do Brasil, que foi o Espaço Deca, em São Paulo. Então, assim, isso tudo eu acho que é porque as pessoas entendem, claro que é um grupo menor, mas entendem essa minha busca pela poesia e de fazer de um espaço algo mais do que um lugar bonito. Né? E é onde eu também me sinto bem, né? É onde eu me sinto verdadeiro, é onde eu acho que está a minha essência, que está a minha verdade, né? Me interessa essa provocação. E aí o que a gente vai ver, né? No começo da trajetória a trajetória profissional, no começo você é mais irresponsável, você faz mais de qualquer jeito, você não tem muito compromisso com o cliente. No final você começa a mudar, né? Porque você já sou um senhor de 51 anos, né? Eu não tenho mais 20, né? Você tem uma, assim, a maneira como as pessoas exigem de você é outra. Né? Eu falo assim, essa coisa de ser bem sucedido tem esse peso que a gente não pode errar mais, né? Assim, parece que você deixa de Não ser, pode. mas você deixa de ser na expectativa das pessoas, você deixa de ser humano. Eu falo Aumenta isso, a régua. eu falo isso até dentro do escritório, no nosso cotidiano, né? É normal que todo projeto, sei lá, a gente tenha algum tipo de falha, algum tipo de erro, e isso pra gente vamos falar assim, uma coisa que pode ser simples, pra gente passa a ter um peso Maior. um peso maior. Eu contei na entrevista passada, vou ter que contar para ele, né, gente? Porque ele não estava aqui para escutar. E eu tinha guardado essa história para sua entrevista. Só que aí me tocou a do Léo e da Simone. O Léo e a Simone me tocaram muito nisso, mas eu vou te contar, se o Cris depois quiser cortar, ele corta, mas eu quero que você saiba disso. Você lembra da história do Zidane, que ele deu uma cabeçada no italiano numa final de uma Copa? Uhum. Até a Giovana me corrigiu, foi 2006.
E aí, o que a França fez? Uma estátua de 5 metros de altura com essa cabeçada. Quando você fala que, assim, tipo, essa eu não posso errar, acho que o século XXI fala assim, Zidane, palmas para você, você pode errar, porque acima de tudo tem um ser humano aí e a gente te aplaude, que não permite ser maior, que um jogo seja maior, não, você é você. Então isso é muito bacana, mas esse senso de responsabilidade te deixa, putz, eu não queria, né? Eu até erro, mas não queria mostrar assim, né? A nível mundial. Mas assim, eu acho isso muito bonito e eu acho que isso é muito artístico e o século XXI nos permite não sermos perfeitos. Ele é libertador. Então essa fala, estamos piorando? Não, estamos melhorando muito. A gente está muito melhor, essa geração é muito, esses meninos pioraram. Não, esses meninos estão muito melhores que a gente. Eu acho que tudo tem uma evolução, né? Eu faço uma reflexão grande, por exemplo, do que virou a casa depois da pandemia. E a casa virou um espaço muito mais verdadeiro do que antes. Mais verdadeiro por quê? Porque as pessoas, de fato, elas sabem o que é importante para elas hoje dentro de uma casa. Porque antes as pessoas não sabiam, porque elas não usavam a casa. Não, agora sim. Então eu queria ter uma sauna porque meu vizinho tem. Eu queria ter uma sauna que eu mergulho e saio dentro da piscina porque era, era coqueluche, né? A moda do bacana. E nisso de ser bacana, tiveram, né, vários ambientes que foram incorporados dentro de uma casa que hoje deixaram já de ter importância, né? E hoje a casa é tudo. Hoje a casa é escritório, hoje a casa é templo, a casa é igreja, é academia, salão de festas, é tudo, mas a pessoa vai estabelecendo uma conectividade e uma verdade muito maior do que é importante para ela dentro daquele espaço que ela habita, né? É uma evolução. Sem Né? dúvida. É uma evolução. E E da isso faz você pandemia. olhar para casa de E um jeito filho de diferente. pandemia. Filho de A pandemia. árvore também é filho de pandemia. A árvore também? filha de pandemia. Eu me permiti. Onde que entra a Ieda? Vou te contar a foto que eu achei, que eu fui dar uma pesquisada na Ieda. Eu preciso falar dela, porque ela eu acho que foi a grande ligação e um presente da árvore que ela me deu. A árvore me trouxe. E por um acaso, não sei se você se lembra que você falou, você precisa, essa moça aí que você tem que levar lá. Você falou isso lá. Lembro. E está ela aqui, pela segunda vez. Uma foto dela, que tem no Instagram dela, uma foto sua enorme e ela te olhando. Aquela foto é linda. É bonito. De onde que ela vem? A Ieda? Outra história, dá para fazer outro episódio? Dá para fazer outro episódio. Da árvore. Mas é uma relação, a Ieda representa essa coisa também da memória, da família, né? Tem os pais da Ieda, são os melhores amigos dos meus pais, né? Talvez depois da gente, dos filhos, da minha mãe, talvez o pai da Ieda seja uma das pessoas que mais sente a falta do meu pai. Então existe essa, e acho que a gente tem essa coisa de dar a mão pro outro no trabalho, né? Acho que a Ieda está em Goiânia, porque 5 anos já, Ieda? 8 anos, né? Ela veio parar em Goiânia por um convite meu, de agregar o trabalho dela junto com o meu, de a gente somar junto em apartamentos decorados, em objetos, em quadros, e a gente tem uma liberdade muito grande, criativa um com o outro, né? Uma liberdade grande de eu pegar um desenho dela, desenhar em cima, ela pegar o meu, eu desenhar em cima, e a gente não saber quem que fez o quê, e tá misturado, né? Bacana. Então, assim, tem essa conectividade, né? Eu senti, tipo, através dela, ainda brinquei com ela assim, Ieda, avisa o Léo Romântico para ir de branco. Aí ela falou assim, então, não vou avisar o Léo Romântico não, porque se eu falar que ele de branco, ele vai de preto. Isso é uma ousadia. Ele é teimoso, assim, mas uma brincadeira. Mas eu queria te fazer, vamos então para os nossos fechamentos, assim. Marcelo tá ali, eu acho linda a relação de vocês, as fotos, adoro, vivo pelas fotos, assim, acho lindo essa relação, me encanta também, foi outra coisa que me chamou a atenção, as suas fotos são lindas, né, suas fotos falam, sem ser fotógrafo, mas eu falei até para minha filha, assim, que ela tem um senso artístico, ela desenha muito bem, não gosta de mostrar, e ela pegou o celular dela esses dias e colocou uma fotozinha de Polaroid impressa, ela com o namorado, e uma paleta do violão do namorado atrás. Nossa, ela vai me matar, mas tá bom. Aí ela colocou e ficou tão lindo. Aí ela me ligou esses dias, mãe, será? É terceiro ano, em dúvida. Eu falei assim, minha filha, você já é.
assim, você já é artista nesses detalhes, assim, sabe? Eu já te vejo. Mas a gente precisa viver para ver, né? Precisa sofrer para alguém lá na frente. Calma, vai dar certo, é muito bom. E eu tenho os que falam para mim, igual meus pais, calma, vai dar certo. A gente precisa dessas pessoas que, calma, vai dar certo. E aí eu vejo pessoas aqui, eu convido pessoas aqui para a árvore, é o que eu acredito assim, o propósito da árvore é contar histórias e conectar pessoas. E as pessoas que eu sento aqui do meu lado, eu acredito que elas, eu fico procurando nos olhos assim, ai, o que ela fez? Que ela vive de verdade, sabe? Vejo gente que vive de verdade. E tem gente que é super planejador, que senta aqui, diferente de você, que fala assim, eu enxerguei onde eu ia chegar. E você parece que permitiu o universo abrir, então agir e aceitou esse fluxo. Então eu não vejo receita, né? Porque a gente fica procurando receita e não tem receita. O universo vai fazendo e a gente confiando. E aí eu queria te fazer uma pergunta, e eu vou dar um tempinho para você pensar. Na verdade, é completar uma frase minha, porque é meu exercício do grupo de psicanálise, eu vou pegar a cola com você. Ser feliz é 3 pontinhos. Vou dar um tempinho para você pensar. E eu vou te falar que a felicidade que eu penso não é a felicidade, eu penso assim, um complexo de Poliana moderno. Não é aquele bobo alegre, mas é ser feliz mesmo nas dificuldades. Ser feliz nos tombos, assim, tirar um pouco de construção mesmo nas coisas. Não é o feliz por tudo. É feliz por tudo, mas é um feliz pelas dificuldades também, que a vida não é, né, linear. E aí eu volto para você. Ser feliz é? Eu acho que a felicidade está dentro da gente, né? Eu acho que assim, a felicidade é um sentimento, uma sensação que é muito democrática, né? Porque ela não escolhe classe social, ela não escolhe raça, ela não escolhe nada, ela está dentro de você. Para mim, ser feliz é poder acordar, ver esse céu lindo, respirar, né? Chegar no final da tarde, olhar o pôr do sol. Para mim, felicidade é poder, mesmo meu pai não estando aqui, poder conversar com ele todos os dias e saber que ele está que ele tá por perto. Para mim, felicidade ser feliz é ter do meu lado uma pessoa que me completa, né? Ter uma pessoa que brilha comigo, não estando do meu lado o tempo todo, mas assim que me levanta, que me apoia, que organiza a minha vida, né? Que é uma coisa que assim, ser feliz é você ter pessoas com as quais o seu coração pode bater junto, né? Eu acho que assim, quando o olho brilha junto, quando o coração bate junto, quando a energia conecta, eu acho que isso é ser feliz. E assim, claro que isso é o ser feliz aberto, né? Como profissão, ser feliz é a gente acreditar que cada dia a gente vai ser melhor, né? Que a gente pode ser melhor. Eu acho que é um exercício que eu também tento fazer o tempo inteiro, né? De tentar ser melhor como pessoa, de tentar ser melhor como marido, de tentar ser melhor como filho, como irmão, como amigo, né? De querer de algum jeito ajudar as pessoas que estão do nosso lado, né? Porque eu acho que também é uma felicidade tão boa, né? Você poder ajudar alguém, né? Você poder dar a mão para alguém, você acreditar em alguém, fazer e ser um agente transformador da vida de alguém. Eu acho que isso tudo é ser feliz, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho orgulho por exemplo, na minha trajetória profissional, é saber que eu inspiro as novas gerações, né? Então eu fico vendo, por exemplo, quantas pessoas começaram a fazer arquitetura porque viram em mim uma, uma, uma voz, essa sensação, né? Nossa, Mas, não deu tempo nem de eu colar. Você falou muita coisa. mas assim, Colei um pouquinho. Tô a brincando, gente poderia gostei. ficar 3 horas, Fala de 4, felicidade. E falando que bom, né? E que de bom. felicidade. Tem Mas eu acho que muito. a gente tem também, assim, uma coisa que é muito. A gente também não precisa de muito para ser Não. feliz, né? A gente precisa estar conectado com a gente mesmo e buscar. Eu falo que assim, é um exercício que tem que ser cotidiano de agradecimento, né? Das coisas
das coisas boas, né? E de entendimento das que não são tão boas. Porque também a gente, Vai ter coisa que a gente não vai infelizmente, entender. a gente não vai entender, a gente não vai conformar, a gente vai questionar, mas também faz parte, Nós vamos né? aceitar. Nós temos que ter o processo de Aceitar. aceitação. Vou para a última pergunta. Faz de conta que essa árvore é um portal. E você só pode trazer para cá uma coisa. O Cristiano é meu chefinho, ele me chama de chefinho. O chefinho é meu porteiro e fala assim: daqui para frente você só entra com uma coisa. O que você traz? Mas isso é pro resto da vida? Posso mudar, não? Não, porque se for pro resto da vida eu vou trazer o Marcelo, né? O Marcelo eu não posso deixar pra trás. Então pronto, fechou a melhor resposta. Eu deixo o resto, mas o Marcelo... Às vezes você pede pra ele trazer uma malinha com as coisas escondidas, põe ele ali dentro. Eu trago o Marcelo. Ai, adorei. Aí eu peço pro Marcelo trazer, né? Na malinha ali. Um pouquinho de... uma malinha de champanhe. Cristiano, você permite essa entrada? Me dá lá a produção, o meu fechamento, senão eu fico até amanhã conversando com ele aqui. Por favor, Léo, obrigada mesmo. Eu que obrigada, agradeço, assim, imagina. Que você leva. Primeiro, obrigada por essa energia aqui. Nossa Senhora. Não, calma, você não olha não. Tô curioso. Para de ser curioso. Essa energia sua aqui é muito maior que essa árvore. E seu espírito é enorme. Eu vejo isso. De longe eu te via. Você chega, né? Você chega. Obrigada por ter chegado aqui. Obrigado eu, imagina. A árvore agradece com toda essa ancestralidade dela, essa luz maravilhosa esse dia. Estou muito feliz, tem apetite e que você leve lá para sua casa e do Marcelo essa energia da árvore. Obrigado. Muito obrigado. Gostou? Obrigadão.